A gente está aqui no meio de datas FIFA, o que significa que temos seleção brasileira em campo. A seleção já venceu o Chile por 4-0 no primeiro jogo, desses últimos que tem aí das eliminatórias. E aí a gente resolveu fazer o seguinte: colocar aqui frente a frente, como já está escrito bonitinho, os reservas da seleção brasileira, então as reservas pensando nesta convocação, e os esquecidos pelo Tite pensando nesta convocação também, tá? Porque vão aparecer alguns nomes aqui que já estiveram em outras convocações, até frequentaram mais seguidamente a seleção brasileira. Mas eu quero ver quem vai vencer nessa parada, se são as reservas do Brasil, e aí acho que significa que a convocação do Tite está correta, ou se são os esquecidos, a galera que ficou fora dessa convocação. Roda a vinheta para a gente fazer essa brincadeira. Eu queria te dizer que toda essa introdução bonita que a Tainá fez, eu vou falar no popular, tá? Vou falar a verdade. Televisão é uma mentira. E a internet, estamos na internet, a internet já virou uma mentira. A gente está no meio da data FIFA, não tinha uma bulhufa de um assunto para fazer. A Itália acabou de ferrar a gente sendo eliminada pela Macedônia do Norte. Aí a gente teve que inventar o assunto e foi esse. Basicamente é isso. Ai, Macedônia, você não precisava ter feito isso com a gente. Vai, não, vamos é então. A Itália. Não, a Macedônia não fez nada. A Macedônia estava na dela. Quem fez ou quem não fez foi a Itália. E agradeçam aí. Gol, né? No caso, precisou fazer alguma coisa, não foi e gol. Agradeçam o Yilmaz aí também ter perdido o pênalti, porque se ele faz o pênalti, vai para prorrogação, do jeito que o Portugal estava aí, ia ser Turquia e Macedônia do Norte. Portugal não estava passando nem sinal de Wi-Fi. Tá maluco. Vai, vamos embora então. Começa de novo, tá? Lembrem que são as reservas desta convocação, os esquecidos do Tite desta convocação. Certo. Começando com os goleiros, o Everton ou o João Paulo? Bruno Formiga, por acaso temos dúvida aqui? Não, assim, eu já disse que no Brasil o Everton poupa tempo com todo mundo, até com o João Paulo, que é excelente, mas desculpa, não tem como. Assim, o João Paulo acho que ainda tem que comer muito arroz e feijão, muita sequência de boas temporadas para a gente estar falando aqui. Vitor Sérgio, é o Everton também? É poupa tempo? É um pouquinho poupa tempo. É interessante que o João Paulo, você tem a tendência de falar assim, o ciclo do João Paulo é outro. Na idade do Alisson, na idade do Ederson e na forma do Everton, eu não sei nem se no começo do ciclo já vai vir com o João Paulo, né? A tendência é no começo do ciclo continuarem esses três aí, mas enfim, o Everton. São três goleiros muito bons e que eu acho que ainda tem bastante caminho, né? Vamos para a lateral direita, Vitor Sérgio. Daniel Alves ou Fagner? Quem é o seu lateral direito? Olha aí o roteiro de votar contra o Fagner. Esse daí a gente sabe que não pode deixar empatado, que se deixar empatado e a Tainá decidir, a gente já sabe qual é o voto. Mas não vai ter empate, não. Acho que se tiver que jogar um jogo decisivo hoje, apesar de achar que o Fagner faz temporadas sólidas há muito tempo aqui no Brasil, eu levo o Daniel Alves sem nenhuma dúvida. Também não é assim. Eu sou Fagnete, mas também não sou completamente cega. Ô, Formiga, e aí? Não, assim, se o Daniel Alves estivesse sem jogar ou tivesse péssimo, tudo bem. Mas não é verdade. O Daniel Alves está jogando e está entregando o que é para entregar lá no Barcelona, como em algum momento entregou no próprio São Paulo. Acho que a passagem dele, por conta da grana e de toda a expectativa, ela foi tratada como uma coisa tosca, que não foi, principalmente em 2020. Mas, beleza, não vou entrar nessa polêmica aqui agora. Daniel Alves. E assim, a gente está falando, para deixar claro aqui, do cara que será reserva do Danilo, para deixar isso bem evidente, a não ser que tenha alguma mudança muito radical, mas o titular é o Danilo. Tá bom. Eu não ia votar no Fagner nessa também. Vamos para a zaga, vai, Formiga. Militão. Máquina! Você, Vitor Sérgio. Agora que perdeu, você diz que não ia votar, mas não sei se na hora do vamos ver, na hora que tem ali o voto, você fica. Entendeu? Não sei. Mas... Formiga, Militão ou Diego Carlos? Aqui a gente está falando de um cara que o próprio Tite já disse briga por titularidade. Então, ele é um reserva e será, acho, porque realmente Marquinhos e Thiago Silva dão pouca brecha, mas Militão aqui, mole. Se a gente tiver tipo
Porque aí vai depender de muita coisa, né? Sei lá, se um Casemiro de novo tem uma suspensão, sei lá, se O ele não Carlos, volta mais pra frente. o Diego Carlos precisa brigar com uma galera aí que quer essa quarta vaga aí. Aí é Felipe, enfim, porrada de gente. É porque tem 2 caras que o Tite gosta e que poderiam até já ter consolidado esse quarto lugar, mas que vivem machucados, né? Acho que um deles poderia ser o Rodrigo Caio, mas ninguém sabe nem como é que vai ser a carreira do Rodrigo Caio daqui para frente, e o Lucas Veríssimo também, que acho que seria o quarto nome se não tivesse uma lesão grave. Eu vou te falar que o Rodrigo Caio segue no radar da seleção brasileira, isso é uma informação. O que, para mim, dada a informação, vem a minha opinião, o que é uma absoluta loucura. Porque uma coisa é o Rodrigo Caio 2018, para aquela Copa. Agora não tem condição, né? Pelo menos nesse momento atual, agora. O cara vem de uma temporada que ele se machuca muitas vezes. Para mim não faz muito sentido. Rodrigo Caio pós 2019 fazia sentido. Hoje ele não consegue ficar saudável para jogar um jogo de Taça Guanabara. Então, pois é, então. E a gente já sabe o que acontece quando você não vai com jogadores 100% saudáveis para uma Copa, né? VS, Militão ou Diego Carlos? Acho que o Diego Carlos ali foi um desses zagueiros que apareceu muito bem em determinado momento. Acho que nem manteve o pique de quando ele foi convocado. E o Militão, apesar de ter feito um jogo muito ruim contra o Barcelona, e em alguns momentos da temporada ter errado muito, assim, acho que faz muito parte também do nível de exposição que o meio-campo do Real aceita correr. O Militão, acho que não tem nenhuma dúvida aí, Militão. Militão, então, está... e o Tite, aliás, está vencendo aqui na nossa brincadeira, porque são os convocados dele, não os esquecidos. Estão vencendo. Felipe ou Bremer, Vitor Sérgio? Felipe ou Bremer? Cara, o Felipe não está conseguindo jogar no Atlético de Madrid, né? E o Bremer faz um excepcional campeonato italiano. Uma coisa assim de maluco, de estar sendo falado toda noite na mesa redonda lá. Diante desse momento aí, né? E acho que aí o Felipe já mostrou muita coisa, mas nada excepcional assim. Mas muito bom, mas nada excepcional. Então, pelo momento de um e de outro, eu vou botar no Bremer. Formiga, você vai também no nome mais novo, de alguma forma? Eu acho que aí dá para ir pelo momento e, de novo, assim, o Felipe já viveu fases bem melhores, acho que já esteve bem mais posicionado nessa briga por seleção aí. Hoje ele é um cara que está no bolo, mas perdeu prioridade, diria o outro. Eu acho que o Veríssimo também está nessa briga aqui. Eu acho que ele era o grande favorito, o Veríssimo, mas a lesão, embolou a fila. Vamos para a lateral esquerda, Formiga. O Arana, que convocado e jogou, que muita gente reclamava disso, né? O Arana, quando às vezes convocado, não estava jogando. Ou o Renan Lodge, que já foi esse cara para o Tite e que faz uma função diferente no Atlético de Madrid agora. Você vai votar em quem aqui? Cara, para mim, eu acho a melhor disputa. Eu já falei do Arana algumas vezes aí. Eu acho que o Lodge viveu momentos instáveis, como todo o Atlético. Mas, assim, não é um qualquer que é o melhor jogador do time contra o Liverpool e depois contra o Manchester United junto com o Griezmann. Mas o Renan Lodge jogou muito, tanto agora quanto lá na temporada passada. Na seleção ele foi bem testado, acho que aberto lá pelo lado esquerdo. E se não fosse a história da vacina, eu acho que a gente estaria invertendo aqui a briga, né? O reserva seria o Lodge, o esquecido do Tite seria o Arana. Cara, eu vou jogar no ventilador aí e vou votar no Renan Lodge. Vitor Sérgio Rodrigues, você vai votar em quem aqui nessa brincadeira? Porque você pediu muito a convocação do Arana. Pedi, você quer votar ou quer que eu decida ou quer decidir? O que você quer? Você é nossa comandante. Cara, eu quero que você decida, porque eu vou de Arana, porque eu acho o Arana mais completo que o Renan Lodge. Eu concordo com o Formiga do ponto de ser decisivo em jogos desse tamanho, acho que isso é muito importante. Mas acho que é uma característica muito específica para você ter um convocado para a seleção. E aí eu acho que o Arana é o mais completo. Faz o todo, para mim, melhor que o Lodge. Então, por isso, meu voto é do Arana. Eu acho assim, eu acho que se você pegar aqui, né, os últimos 2 anos, ou desde que o Lodge foi lá para o Atlético Paranaense, ele começa jogando bastante, depois vira opção reserva absoluta e agora voltou a ser titular e um dos principais jogadores do time,
jogando numa outra função, né? Jogando numa função de ala. Então você tem ali um Renan Lodge que joga no começo, quando chega, e joga recentemente. Nesse miolo aqui, ele jogou menos minutos, né? Jogou um tempo menor. E o Arana jogando o tempo todo num nível excelente. Aí entra talvez o nível do enfrentamento, que não tem nenhum problema fugir disso, né? Você aqui no Brasil, você tem um nível de enfrentamento geral pior do que quem está jogando a La Liga e quem está jogando a Champions League. Então, acho que nessa balança aí, eu acho que dá uma tendência de equilíbrio pela forma como ele está jogando, pela impetuosidade que ele está indo à frente e melhorando defensivamente também. Até se você for ver, acho que o Atlético tem sofrido mais pelo lado do Mariano do que especificamente pelo lado do Arana. Eu vou votar no Arana, mas acho que é uma boa disputa, realmente, é uma disputa para 2-1. E acho que é uma disputa que ainda tem, acho que o Alex Telles nessa brincadeira, o Alexandre, que a gente sempre fala, né, que é o titular, que parece ser o convocado do Tite, mas acho que é uma posição que estamos bem servidos, né, no geral. VS, vamos começar o nosso meio-campo com o Arthur, que foi o convocado dessa vez e que está entre as reservas do Tite, ou com o Danilo, que ficou fora da convocação, que ainda não teve essa oportunidade, no fim das contas, na seleção brasileira, o Danilo do Palmeiras. Fabinho ou Danilo, né? Não, Arthur ou Danilo. Arthur ou Danilo? Cara... Assim, eu acho que é um voto aí um pouco meio magoado, né? Porque acho que o Arthur me decepcionou demais, né? O Arthur me decepcionou, sabe assim, aquelas músicas tipo de sofrência que o pessoal fala, assim, algumas daquelas caberiam para mim em relação ao Arthur. E eu sou um dos que está nesse momento encantado pelo Danilo, então vai ser um voto assim emocionado. Eu vou votar no Danilo por isso. Pela dor da decepção com o Arthur até aqui, e que não é definitiva, acho que ele pode confirmar tudo que a gente queria em algum momento, e contra o encanto que o Danilo está colocando. Eu falei algumas vezes aqui, o Danilo está pronto para gerar impacto numa liga grande. Vou votar no Danilo. O Arthur, para mim, em 2018, pedia mais a convocação dele do que, apesar de ser um curto, um ano e meio, basicamente, né, de um cara fazendo a diferença, assim, do que hoje. Mas, e aí, Formiga, você vai em quem aqui? Cara, além dessa sequência, a gente precisa lembrar que gerou comparação lá no Barcelona, loucamente, né, com o Xavi e tal, mas acho que isso atrapalhou bem o Arthur, a expectativa criada. Mas vamos lá, assim, para não parecer um voto contraditório, eu acho que o Danilo está fora desse ciclo aí, com razão. O Tite tem uma dúvida ali se ele é um primeiro ou segundo homem e tal. Acho que talvez isso prejudique um pouco o Danilo. Ele está até na comparação assim com um cara que é segundo homem aqui, né, no caso do Arthur, que aí, e eu entendo ele só entrar no próximo ciclo. Então, tipo assim, agora eu realmente não... Eu acho que eu entendo ele não estar nesse ciclo, porque a disputa dele é com o Casemiro, com o Fabinho, e aí é muito cruel. Mas agora, a análise é pau a pau, jogador por jogador. Eu vou analisar o que cada um está executando na sua função dentro do seu clube. Aí eu acho que, nesse momento, o Danilo está executando melhor o que ele tem que fazer, assim, bem melhor. Por mais que o Arthur tenha uma sequência titular lá na Juventus, mas essa sequência não ajudou muito, tanto que a gente viu o que viu contra o Villarreal. Caiu o Juventus, caiu o Arthur, foi todo mundo. Vou votar no Danilo. Foi bom que você argumentou bastante, porque acho que senão seria usado contra o senhor. É que eu acho que, assim, no fundo, a gente está falando de dois caras que não vão, né? De qualquer forma. Acho que o Arthur não vai para a Copa. Não sei. Eu acho que não vai, não. Também tenho minhas dúvidas, ainda mais se for 26, tenho minhas dúvidas. Também esse aí, ainda mais se for 26, daqui a pouco a gente tá convocando 35, né, nessa aí. Não, porque se for 26, o fulaninho vai. Porque se for 26, o fulaninho não, é igual que o pessoal pede a margem de centímetros pro impedimento, né? O pessoal fala assim, não, tem que ser, se for 5 tem, aí quando tiver no 6, aí o cara fala, não, 6 é um a mais do que o limite, né? Então vai ficar sempre empurrando para frente, né? Não tem como. Vamos seguir no meio, Formiga. Bruno Guimarães, hoje entre as reservas do Tite, e o Douglas Luiz, entre os esquecidos. Um esquecido que já foi prioridade, né? Ele passou de titular não convocado, assim, uma coisa muito esquisita até hoje.
esse escanteamento do Douglas Luiz, porque assim, ele era titular e ele virou não convocado mais, né? É igual o capitão, né? O cara às vezes é capitão, ele passa de capitão a não chamado mais para os jogos em um time qualquer. É muito doido essa. Achei que ele ia falar, ele passa de capitão para presidente, mas deixa aqui. Que aí também às vezes dá pior, mas aqui eu vou de Bruno Guimarães mole, assim, sem muita dificuldade. Inclusive, que o Vitor vai pegar a palavra agora, não vou falar por ele, mas o Bruno Guimarães pode passar de reserva a titular, né? Na projeção. Pois é, então. É que eu acho que pode ter também não é nem furada de fila, mas eu acho que o Douglas Luiz, quando começou muito bem na seleção, mas depois eu acho que ele não continuou entregando o mesmo na própria seleção brasileira. Veste, você vai de quem aí? Bruno Guimarães ou Douglas Luiz? Acho que é isso. Acho que o Douglas Luiz viveu ali um momento lá atrás que ele encantou o Tite, mas acho que isso não se manteve, né? Com certeza acho que aconteceu alguma coisa ali no trabalho que fez o Tite mudar de ideia. E o Bruno Guimarães, isso aconteceu com ele também. Em determinado momento, parecia que o Bruno Guimarães estava muito fora dos planos. Mas nas últimas 2, 3 convocações ele apareceu muito bem. E eu acho que em alguns contextos, eu acho que o Bruno Guimarães vai jogar muito tempo, e quem sabe até como titular. Talvez ali com um tripé de meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Fred, em determinados contextos de jogo. Acho que o Tite, se botar, vai apanhar um pouquinho nisso, mas acho que ele pode pensar. Então, Bruno Guimarães. Muito bem, então Bruno Guimarães leva essa. Vamos com... Ai, que eu quero ver! Felipe Coutinho, é difícil, porque eu não sei se vocês vão levar em consideração que o Tite insistiu e quem sabe tenha tido razão. Felipe Coutinho ou Rafael Veiga, Vitor Sérgio? Em quem o senhor vota? Rapaz, eu acho, cara, que assim... Eu vou votar no Veiga por um aspecto, que eu acho que o Veiga deveria ser testado. Acho que o Coutinho, ele já está no grupo. Mas a brincadeira é que não é essa. A brincadeira é o quem é melhor. malabarismo, Vitor Sérgio, é o malabarismo. Aqui a brincadeira é quem é o melhor. Quem eu levaria para a Copa, então, pela falta de teste, eu levaria o Coutinho. Não pela falta de... Não é quem você levaria para a Copa, é quem está melhor neste momento, quem hoje é melhor. Coutinho ou Rafael Veiga? Não acho isso. Vitor Sérgio já foi menos do Centrão. Não sei o que aconteceu. Eu acho que a gente tem que ver o Veiga nesse contexto de seleção. Se ele não foi testado, fica muito difícil. Então, o Coutinho, eu defendi que o Coutinho não fosse chamado na convocação anterior. E ele entrou, jogou bem. Ontem teve lá, fez o gol de pênalti, se movimentou bem. Então, vou votar no Coutinho. Não sei como é que o Veiga iria na seleção, vou votar no Coutinho. Tudo bem, eu vou deixar ele votar assim, Formiga. Vai, me diz quem você vota aí nessa. Com toda a gaiatice de Vitor Sérgio Rodrigues aí, vai terminar no mesmo voto que eu, mas assim, independente de qualquer coisa, eu acho o Coutinho mais jogador que o Veiga, eu acho que eu não tenho muita dúvida disso. Eu também acho. E o Coutinho voltou a jogar bem, aí você vai falar, mas a fase do Veiga ela é muito melhor, num contexto diferente. O Coutinho tem tido momentos de protagonismo dentro da Premier League, tem a confiança do técnico e conceitualmente é mais jogador que o Rafael Veiga. Então, para mim é Coutinho sem muitas questões. Menino Couto, então leva essa. O Tite tá saindo bem. Esse negócio, vem cá, o Galvão chama o Coutinho de sacanagem já, porque ele tem dicção para falar Coutinho, né? A gente sabe disso, né? Mas eu acho que faz parte do folclore ali, porque não é possível que o cara ele narrou Fórmula 1, porra. Ele narrou a vida inteira com nomes bem mais embaçados do que Coutinho. No Sul, os caras na rádio também falavam Coutinho. Rodrigo ou Gabriel Jesus, Formiga? Vai, Diego. Rodrigo ou Gabriel Jesus? Pô, cara, é pesado aí. Mas para função, Rodrigo. É difícil também para função, né? Pensa que você vai convocar a seleção brasileira. Eu acho que tem que levar em consideração isso também, não. Tipo, você vai convocar a seleção, o Jesus pode fazer mais papéis. Pode. Cara, mas eu acho que o nível do desgaste, assim, eu vou, como jogador, eu acho que você tem briga, porque o Rodrigo é muito novo e eu acho que ele é
ele é muito bom dos dois lados, ele pode construir por dentro. O Rodrigo, putz, é que a cabeça do Rodrigo talvez não seja aquela coisa de sniper, entendeu? Como também eu acho que não é a do Gabriel Jesus, tá? Talvez falte isso a ambos. Eles dois com a cabeça, sei lá, do Gabigol, seria um negócio assim, porra. O Rodrigo com a cabeça do Gabigol seria um negócio fenomenal, eu acho. Eu acho que são jogadores diferentes, de características diferentes também. Não adianta eles terem essa cabeça se eles não têm essa função especificamente. Isso. Mas é que o Rodrigo acho que poderia ter, de repente, assim, sei lá. Mas eu vou de Rodrigo. Tá. Veste, você vai de quem aqui? Eu vou de Rodrigo também. Acho que o Gabriel Jesus vive uma fase bem preocupante ali, assim, não está tendo muitos minutos no City, né? Não conseguiu se impor como importante nesse rodízio, está bem atrás do Mahrez, está bem atrás, né? Voltou a ficar atrás do Sterling, o Grealish voltou a ter minutos antes dele, então, assim, eu acho que está bem preocupante. Na seleção, acho que está um peso muito grande para ele, e o Rodrigo está entrando leve no Real Madrid, apesar de, como todo time não ter ido bem contra o Barcelona, está entrando leve no Real Madrid, fez gol pela seleção, então, assim, hoje, Rodrigo, leva essa. E aí, pra gente fechar... não, pra gente fechar não, tem mais... Gabriel Martinelli ou Hulk, Veste? Você vai votar em quem? Caramba! O Martinelli, acho que o Martinelli tem muita coisa a ser observado ainda, acho que faz um campeonato muito bom pelo Arsenal, mas hoje, se tivesse que ser escalado para jogar, eu escalaria o Hulk. Rapaz. E aí, Formiga? Cara, assim, é porque a gente tá falando de um cara que funcionou bem como 9 e que tem muita força pelo lado também, mas acho que hoje o Tite não nem cogita essa possibilidade do Hulk pelo lado. Se fosse por acaso, seria realmente para fazer aquela função ali mais central e tal. Eu acho que o Atlético joga diferente da seleção, bem diferente, né? O Brasil é um jogo de imposição que exige muito mais paciência do que o do jogo do Atlético, que dá espaço para o Hulk acelerar, assim, sabe? Então mas eu chamaria o Hulk de qualquer forma. Só que eu acho que tem adaptações e que também tem que fazer para o Martinelli, que acho que nem vai também. Ele pegou uma brecha aí que é do Cunha, que é de outros caras. Mas se fosse Cunha ou Hulk, eu iria de Cunha. Mas aqui Martinelli, eu vou... Hulk, tu vai de Hulk. Tá bom. Pode ser que eu tenha me surpreendido um pouco com esse voto. Não sei, acho que eu me surpreendi com esse voto. Richarlison ou Gabriel Barbosa ou Gabigol, Bruno Formiga? Richarlison ou Gabigol? De novo, acho que a gente tá precisando de serial killer, na sniper, assim, essa parada meio... muita vontade de, sabe, de esganar o adversário. E, de novo, acho que para fazer papéis como o Richarlison faz, acho que a gente tem umas figuras aí. Mas para flutuar por dentro, até funcionar na área, Gabigol. E aí, Veste, você acha que tem essa coisa que o Formiga pintou aí de, até pelo perfil do Gabigol, pode ser importante ter um cara como ele? Eu acho que pode, mas acho que ele não conseguiu ser o que ele era, bem perto do que ele era no Flamengo, né? Tanto em termos de jogo quanto em termos de personalidade. Eu não sei se eu tivesse os dois. Eu acho que hoje eu levaria o Richarlison. Vou botar a Tainá para decidir um, pelo menos. Ai, Deus. Cara, eu acho que eu levaria... Se eu tenho as outras opções que eu tenho na ponta, Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, Rodrigo e tal, eu acho que eu levaria o Gabigol para mim ser uma característica diferente e de alguma forma rara, assim, que o Tite tem usado nessas últimas convocações. Eu acho que tem o Matheus Cunha, que é um cara que pode ser, né, esse 9, mas nessa aqui, se eu tenho as outras opções que eu tenho pela ponta, eu levaria o Gabigol. Mas sei que para a comissão da seleção, o Richarlison, o Richarlison, o Gabriel Jesus, alguns jogadores, quando tem a bola dividida, a questão de fazer mais de uma função, para eles pode contar mais. Mas eu
levaria o Gabigol e não o Richarlison. Então, não acabou tão bem assim para o Tite, porque tem 4 jogadores dos esquecidos que a gente considera melhores neste momento que os reservas da seleção, que são o Bremer em relação ao Felipe, o Danilo em relação ao Arthur, o Hulk em relação ao Gabriel Martinelli e o Gabigol em relação ao Richarlison. Mas é bom constar que os esquecidos, à exceção do Danilo, todo mundo foi chamado, né? Em algum momento, certo? À exceção do Danilo, todo mundo... o Hulk... Né? O Hulk foi chamado uma vez só naquele esquema ali, e vai ter esquecido na lista final, com certeza. Bom, é isso. Vejamos o que teremos pela frente de seleção brasileira, porque daqui a pouco tem Copa do Mundo. Daqui a pouco não, no fim do ano. Mas é porque é ano de Copa do Mundo, então não piscar de olhos. A gente está no fim do ano, tá? Beijo para todo mundo, como a gente tivesse. Sugestões, ideias, opiniões, a gente sempre gosta. Que chega um momento que a gente já não tem mais assunto. E a gente tem que inventar. Então, se vocês quiserem ajudar, por favor, mandem pra gente. É nóis, beijo. Valeu, tchau.